Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal 3005, as nossas atividades de terça-feira. E hoje o nosso convidado, os convidados, né, são os nossos queridos participantes do encontro Caminho da Iniciação de sábado, o professor Walter Teixeira Andrade e o Carlos Antônio do Nascimento, que vão falar sobre evolucionismo, criacionismo, monismo. Então, é um tema interessante, envolve ciência, envolve fé, envolve reflexões do que temos visto aí na mídia, nos governos, e com esse elemento a mais aí da pandemia, muita coisa a ser explorada, muita coisa a ser pensada, estruturada aí do passado. Professor Walter, meu agradecimento e com você a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite ao meu irmão Eduardo Nunes, ao Carlos Nascimento, à minha irmã Daniela Troncoso, também que está nos bastidores, nos assistindo, né? E também agradecendo a Paula, né, da UAD da Moca, ela mandou uma mensagem dizendo que o pessoal que participa da UAD da Moca vai estar atento aqui na nossa roda de papo aqui, né? Então, é nosso papo, né? Nossa conversa. Né? Muito bom, professor. É bom lembrar que podem curtir, podem dar o seu like e deixar seus comentários, que na parte última do programa a gente vai levar os comentários e dúvidas no chat para o ar. O tema de hoje, né, que foi proposto, né, é justamente evolucionismo, criacionismo e monismo. É um tema realmente de uma abrangência enorme, né? Se nós formos ficar falando, dá um curso, mais que um curso, né? Mas nós vamos ter que fazer, claro, uma visão sintética, mas bastante substancial, e tirar conclusões bastante profundas a esse respeito, né? Eu quero dizer que quem quiser maior detalhe sobre esse assunto, tem um vídeo, uma vídeo palestra, né, no Caminho, Encontro para a Iniciação, né? Foi lá, está gravado no canal 3005, né? Chama-se Fundamentos Transcendentais do Universo. São duas partes, né? Parte 1, parte 2, e 1h30 cada parte. Então, são 3 horas sobre esse assunto. Quem quiser, é só ir lá no canal 3005 e vai ter 3 horas para assistir esse assunto, que é um assunto muito importante. Nós aqui vamos dar um enfoque sobre alguns aspectos, né, dos fundamentos transcendentais do universo, que é necessário para a gente tirar as conclusões que vamos ter que tirar, né? E, claro que eu vou fazer de maneira sintética, né? Sintetizando, porque o nosso encontro é de 1h30, né? Então, de maneira sintética, nós vamos analisando esses fatos. Então, vamos começando fazendo algumas observações sobre as leis básicas do universo, né? Bem sintetizado, jogando elementos para as nossas conclusões finais, né? A característica religiosa básica do ser humano é imaginar a existência de um Deus, é isso? Supremo Criador de todas as coisas, mantenedor do universo e juiz que determina o futuro da humanidade. Então, essa é a base da religião, né? Qualquer religião. Imaginar que Deus criou o mundo, o universo e tudo, e é o extremo juiz que dá encaminhamento a tudo, né? O homem, em decorrência de sua natureza emocional, tem a necessidade de acreditar em Deus. Isso é básico, né? Entretanto, à luz da filosofia transcendental cósmica, o simples acreditar é comportamento que impossibilita o desenvolvimento do autoconhecimento. Então, não é simplesmente acreditar, é necessário entender, né? O importante não é acreditar em Deus. O importante é a transformação interna e trabalhar para se entender como as coisas funcionam. Aquilo que a mente humana chama de Deus deve ser entendido como o processo que caracteriza o universo manifestado. O universo como um todo tem 2 características básicas: o imanifestado e o manifestado. Isso aí a religião não entra nisso, e nem a ciência. Veja bem, já começamos a tocar num ponto importante. Nem a ciência, nem a religião toca nesse ponto. Mas, no conhecimento superior, nós temos que o universo é composto por 2 aspectos: o imanifestado e o manifestado, né? O imanifestado não pode ser compreendido
pelas vias humanas do entendimento. E o manifestado somente é acessível pelo desenvolvimento superior da consciência. Então, isso é muito importante. É fato aceito pela compreensão humana que o desenvolvimento tecnológico, a ampliação do acervo de conhecimento e a evolução das técnicas investigativas possibilitarão aos cientistas e pensadores em geral, sem dúvida, responder progressivamente, né, com o tempo, através das diversas iniciativas, pesquisas e aprofundamentos, eles poderão dar resposta dar curso às mais diversificadas indagações, né, científicas. Entretanto, pelo caminho da filosofia transcendental, cósmica, tem-se claro que os pesquisadores somente terão acesso ao conhecimento superior quando produzirem a transformação de si mesmo. Por isso, a afirmação de Sócrates: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Aliás, não foi o Sócrates que inventou isso, né? Isso aí estava inscrito no frontão do templo de Apolo, na antiguidade, estava lá, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Hoje, a intuição é totalmente desprezada pela ciência. Se um cientista, na apresentação de uma hipótese científica, informar que formulou suas ideias através de alguma via intuitiva, terá seu trabalho imediatamente colocado em dúvida pela comunidade científica. Então, se alguém for defender uma tese numa universidade, então vai defender a tese, então ele diz assim: olha, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão. Pronto, ele está fora do baralho. Ele vai cair fora da universidade. Por quê? A intuição não é um mecanismo aceito pela ciência positivista. Ele está fora da faculdade e da universidade. Não é isso? Então, agora, a intuição é a via eletiva que nos conduz ao conhecimento superior, indubitavelmente, correspondente à Budi das escrituras tradicionais do Oriente, né? O que há de fundamental no universo jamais poderá ser entendido pelo caminho da razão ou do intelecto. Isso é básico. E a ciência vai chegar a esse entendimento. A ciência tem um limite. O limite é quando a razão, a lógica, a matemática, a possibilidade tecnológica não der mais um passo à frente. Aí entra, então, as características superiores do entendimento. Budi, Atman, a intuição, evidentemente. Né? Então, mas para que isso aconteça, é necessário que o cientista não somente se torne um estudioso das leis, da ciência, dos postulados científicos, de hipóteses, de teorias, não. Ele precisa fazer a transformação de si mesmo. Esse é o futuro da ciência. Né? Ora, a maior forma de inteligência que o homem pode desenvolver é o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. É isso? E é através dessa via que se pode alçar além das suas limitações psicofísicas e psicomentais, para atingir a plena consciência do mecanismo que são a sua própria natureza interna e a característica do universo como um todo. Então, é a limitação. Na verdade, o intelecto é a limitação do homem. Por mais incrível que pareça, né? O intelecto, a razão, é a limitação do homem, do ser humano. Quando ele rompe essa limitação do intelecto e da razão, ele parte para a intuição e para as possibilidades superiores do autoconhecimento, aí então seu horizonte aumenta infinitamente. Né? Dizem os agentes das religiões em geral que o ser humano que não acredita em Deus irá inevitavelmente para o inferno. A religião diz: se não acredita em Deus, você vai para o inferno. Entretanto, pelo caminho do ocultismo, característico das escolas de iniciação, podemos entender que aquele que não conhece a si mesmo já vive no inferno. Olha só, né? A religião diz: se você não acreditar em Deus, vai para o inferno. Agora, no ocultismo, a gente pode dizer: aquele que não conhece a si mesmo já vive no inferno. Já vive no seu quaternário inferior e vive nas limitações do seu quaternário inferior, já vive no inferno. Né? E por isso o autoconhecimento é o caminho para o entendimento da divindade. Né? O verdadeiro inferno não é consequência de não acreditar no verdadeiro inferno, é a consequência de não entender a si mesmo. O inferno é a região conturbada da personalidade, ilustrada pelo labirinto do palácio de Cnosso, em Creta. Né? Isso nós vimos na mitologia, né? Do Minotauro. Não vamos entrar em detalhes aqui.
a mitologia do Minotauro, de Creta. Né? Então, assim, a questão da vitória do homem sobre si mesmo é contada no Evangelho, na estada de Yoshua ben Pandira durante 40 dias no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, disse que ele venceu a Satanás. Não, ele venceu a si mesmo. Ou seja, ele deu um passo à frente. Como mestre, aqui na Terra, ele deu um passo à frente, em direção do seu Pai. Né? Então, realmente, ele venceu a si mesmo. Então, aí está essa experiência de Jesus no deserto, evidencia também algo muito importante. Siddhartha Gautama também. Ele deu um passo através da sua iniciação, né? Da sua iluminação, fazendo o quê? Vencendo a si mesmo. E é isso que o cientista tem que fazer para o entendimento da estrutura superior do universo. Vencer as suas próprias limitações do ego, da egoidade, do raciocínio, do intelecto e assim por diante. Né? Então, de início, podemos estabelecer que os princípios tratados, que nós vamos tratar aqui no momento, né, nessa reunião, referem-se ao nosso universo, ao nosso sistema solar, como o Sol e os planetas que giram ao redor. Então, tudo que nós falarmos aqui está relacionado ao nosso universo. E conforme Helena Petrone Blavatsky, lá de início, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, confirma isso, o que é o universo para nós? É o nosso sistema solar, apenas. O resto é desconhecido. É o Sol com os planetas que giram ao seu redor. Então, isso aí é impossível para a consciência humana abranger conhecimentos além do seu plano evolucional. Então, isso é muito importante para essa nossa meditação, né, inicial, né, que é absolutamente impossível para a consciência humana entender os níveis superiores do universo. Entretanto, é possível entender a manifestação desse universo manifestado, o nosso sistema solar. Então, e é isso que trata justamente esse grande tema, né, dos fundamentos transcendentais do universo manifestado. Né? Tanto as leis como os fundamentos são divididos em partes, de forma didática, mas constituem um conjunto único. Apesar de separados didaticamente, em partes, essas leis e fundamentos agem, evidentemente, concomitantemente, ao mesmo tempo, não podendo ser separadas umas das outras sem que haja ruptura do funcionamento do sistema como um todo. Então, nós podemos citar. Nós falamos leis fundamentais do universo. Quais são os aspectos que nós podemos abordar? E isso é importante para nós chegarmos à nossa conclusão que queremos chegar através do criacionismo, evolucionismo e monismo. Né? Então, esses aspectos são 5 fundamentos. Né? Os fundamentos são da evolução, o fundamento da evolução, o fundamento da manifestação, o fundamento da mônada, da polaridade e da volta à unidade. Então, vamos ver rapidamente. Não é uma palestra, não vamos fazer uma palestra sobre o sistema todo, é apenas uma abordagem, né, sintética para a gente estabelecer elementos para que depois, em conjunto, nós três, eu, o Carlos Nascimento, eu e o Eduardo, podemos comentar e trocar ideias. Né? Mas, à medida que nós fomos caminhando nessas considerações, eu vou passando a palavra para o Carlos, para o Eduardo, para as suas devidas considerações. Então, vamos ver. O fundamento da evolução. O primeiro fundamento. Né? São 5 fundamentos. Então, o fundamento da evolução. À nossa frente, temos uma linha horizontal. Essa é a face da Terra. Descendo sobre a face da Terra, existe uma linha vertical. É isso? Que une a unidade e a diversidade. Então, de cima desce da unidade em direção da diversidade. Né? Então, à esquerda dessa linha, nós temos algo que desce. À esquerda da linha. Se nós olharmos esse quadro, uma linha descendo vertical sobre uma linha horizontal, à esquerda nós vemos uma linha curva que desce até atingir a parte inferior. Depois outra linha que sobe até o infinito. Né? Então nós temos aí uma ligação. Né? Temos acima, no infinito, a unidade, e embaixo a diversidade. E essa linha que está descrita de cima a baixo, então, é o que é? O fluxo ascendente, o fluxo descendente é descida da energia, dessa energia. E o fluxo ascendente desce a consciência. Então, esse é o mecanismo, justamente o fundamento da evolução. Fundamento da evolução. Desce energia e sobe consciência. Isso é muito importante para nós depois entendermos a questão do monismo dentro desse panorama geral. Né? Então, nós temos aí
A vida e energia é o conteúdo que dá sustentação ao mundo objetivo, né? Tudo que vem na vida e energia dá sustentação ao mundo objetivo, né? Totalmente consciente no plano de origem, a projeção da unidade vai perdendo consciência na descida. Então, essa unidade superior, ela é consciente no início. Nós vamos ver a questão da mônada. Ela vai perdendo consciência até atingir o ponto da diversidade, mesmo. Depois ela tem que subir novamente pelo caminho da consciência para ir adquirindo ou retornando à sua consciência original, que é a consciência da divindade, né? Então, esse aí é o fundamento da evolução. Esse é o grande mistério que caracteriza a manifestação da divindade, né? É isso? Então, a essa altura das considerações, podemos fazer uma indagação, né? Verdadeiramente absurda para a ciência. O homem é um ser humano? É absurdo, né? Se alguém fizer essa pergunta em público, vai causar muita apreensão e até comentário com relação à sua sanidade mental. Mas, afinal, somos realmente seres humanos? De acordo com o que nós descrevemos agora, falamos agora, nós dizemos que não somos, em verdade, seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Nessa descida de vida e energia, até essa vida e energia atingir o patamar inferior, dá-se o surgimento do ser humano, e o ser humano sobe, né, no mineral, vegetal, animal, sobe até surgir o ser humano. Então, o ser humano passa por todas essas etapas. Então, nós não somos seres humanos verdadeiramente. Nós estamos passando pela experiência humana. Então, é muito importante esse processo para o entendimento básico, né? O segundo processo básico, dando aqui uma acelerada, né, e uma sintetizada, é o fundamento da manifestação. O segundo ponto, fundamento da manifestação. O universo, sendo uma grande experiência consciencial, pode ser dividido em níveis de consciência específicos, né? Esses níveis, temos 4 níveis. Sol central, primeiro logos, segundo logos e terceiro logos. São 4 consciências. Tudo bem? Então, Sol central, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Então, para a manifestação no universo manifestado, é necessário que esses logos, né, interajam e produzam este movimento no sentido de fazer a criação da manifestação humana na face da Terra. Então, há várias emanações. Há uma emanação do segundo logos, até atingir a parte mais densa. Então, cria-se os planos do universo. Depois há uma emanação, primeiro uma emanação do primeiro logos, forma os planos do universo. Depois há uma emanação do segundo logos. Quando esse segundo logos percorre aquele caminho, ele vai estruturando esse nosso universo, que é o nosso sistema solar, e forma os planos do nosso universo. Tudo bem. Formado, então, os planos do universo, num terceiro momento, desce do primeiro logos aquilo que chamamos da consciência divina. Essa consciência divina desce, vai encontrar as 2 emanações primordiais do primeiro e do segundo logos, e aí surge o quê? A possibilidade da existência do ser humano. Essas 2 emanações primeiras, que nós falamos, primeira e segunda, refere-se à cosmogênese. É isso? E a terceira emanação, que vem do primeiro logo, significa a antropogênese. Ou seja, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele diz o seguinte: inteligência é Deus projetado no homem. O que é inteligência no homem? É o Espírito de Deus no homem. É o Espírito de Deus projetado no homem. Então, aí nós vemos que não coincide muito bem com aquela teoria que o homem vem do macaco, que não é uma teoria, é uma hipótese. Veja, Darwin estabeleceu isso, um ponto de partida, não é uma teoria. Não existe provas definitivas a esse respeito. É uma hipótese que o homem provavelmente teria vindo de raças animais anteriores, né? Antropóides, etc. Né? Mas isso não está provado. E, na verdade, não é verdade. O homem não vem, a existência do homem não provém da existência animal, fisicamente, vamos dizer assim, na parte orgânica, na parte, vamos dizer assim, de organização
orgânica, né? Genética. Não. A inteligência desce e vai encontrar aquele substrato na parte mais densa, e essa descida é a descida de Deus, a descida da consciência de Deus originando o homem. Né? Então, aliás, se a gente for em Moisés, o que Moisés afirma? Já no Gênesis, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nesse ponto, veja bem, a religião, né? Isso é um tema religioso, coincide com a ideia monádica, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos caminhando para a gente ver isso direitinho. Então, tudo isso nos remete a esse entendimento que desce energia, sobe consciência, e que nesse processo de plasmação da vida física densa, então surge a possibilidade de que a consciência divina também desça e origine no plano denso a questão da inteligência. Nós vamos analisar depois, para o final do encontro, nessa nossa conversa, a questão da inteligência. Vamos ver profundamente a questão da inteligência. Então, aí surgem. É claro que nesse embate, resumindo, surgem então as raças-mãe, né? Evoluindo, né? As duas primeiras raças-mãe. É claro que, quando desce essa consciência divina, está ligado à existência das raças-mãe. E justamente a vinda dessa consciência divina está relacionado com o surgimento da consciência humana na Lemúria, quando a humanidade foi criada. Justamente no momento em que a humanidade foi criada, em meados da raça lemuriana. Depois da raça atlântica, a quarta raça-mãe, depois da quinta raça-mãe, ariana e assim por diante. Então, esse aí é justamente a questão, o segundo ponto, que é o fundamento da manifestação. Então, Deus manifesta-se em nós dessa maneira, né? O fundamento da manifestação. O terceiro ponto que nós podemos analisar, de maneira bastante sintética, né? Justamente é o fundamento da mônada. Da mônada, terceiro ponto. Né? O Sol central, Adi, para Brahma, é a maior consciência do nosso sistema evolutivo. Num determinado momento, emite centelhas. Veja bem, do Sol central, centelhas são emitidas. Essas centelhas são chamadas mônadas. É o nome que nós damos. Mônadas. Cada centelhinha, faísquinha que sai. E essa faísca tem a semelhança com o Sol central. E tem semelhança com aquilo que deu origem ao Sol central, que é justamente Tati, o absoluto, o eterno. Então, é claro, então está certo. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso? Fomos feitos à imagem, isso está perfeitamente claro. Né? Então, a mônada, essa centelha divina, então, que nasce do Sol central, ela parte para o segundo trono, para o primeiro trono, Brahma, e vai viver lá. Vive lá. Passa a viver lá. Não sai de lá. Mas ela emite o quê? Emite de si projeções. E essas projeções vão descendo para o universo mais denso, como nós falamos, né? Da diversidade. A mônada não desce. Ela emite projeções, essa projeção vai descendo, 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 até atingir o plano mais denso. E nesse plano mais denso, essa manifestação provinda da mônada vai se encarcerar, assim dizendo, encarcerar, vai se imiscuir, vai se prender ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino ruminal, de maneira sequencial. De tal maneira que essa manifestação da mônada, ela vai vivenciar o plano mineral, o reino mineral, o reino vegetal, o reino mineral e o reino nominal. E é o que nós estamos fazendo hoje. Né? Cada um de nós é uma faísquinha, uma faísca, uma centelha vinda do primeiro trono. Mônada. E estamos vivenciando a experiência hominal. É o que nós estamos fazendo hoje. Somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. E, evidentemente, quando nós superarmos as limitações humanas, o que nós seremos agora, futuramente? Super-humanos. Vamos superar as nossas limitações humanas e vamos ser seres super-humanos. Depois de sermos super-humanos, nós vamos ser subdivinos.
bem abaixo da divindade. E, finalmente, no final da trajetória, que toda essa teoria nos indica, nós alcançaremos a consciência divina. Retornaremos, essa projeção que desceu até o mundo mais denso, retorna à sua origem, a mônada que lhe deu origem, e atinge o plano divino. É isso? Então, realmente, nós seguimos. Então, uma descida da consciência, se envolvendo nos planos mais densos, depois uma subida. Agora, a gente pergunta assim, por quê? Por quê, né? Depois nós vamos investigar o porquê de tudo. O porquê de tudo, por que acontece tudo isso? Nós vamos depois analisar isso. Mas uma coisa é evidente, quando a projeção da mônada desce e sobe em direção da divindade, ela vai adquirindo experiências. Isso é o grande mistério. A mônada que está lá no primeiro trono, ela nada conhece a respeito do mundo material. Ela não tem experiência material. Então, ela desce, vai adquirir experiência na matéria, desde o mineral, vegetal, animal. Então, ela volta enriquecida. As pessoas podem perguntar, mas por quê? Por que a mônada desce e depois sobe? Qual é a vantagem? É isso? A teoria transcendental do universo nos diz o seguinte, que essa descida e subida corresponde ao que se diz que a mônada vai adquirindo experiências nos mundos mais densos. Isso é um grande mistério. Eu não vou explicar o porquê. Isso, porque é um grande mistério. Mistério não se explica. O mistério a gente explica? Não. O mistério é entendido através do autoconhecimento. Não há como alguém me explicar um mistério ou eu explicar um mistério para alguém. Não. Nenhum mestre pode me explicar um mistério. Porque, primeiro, eu não vou entender. E, segundo, ele não vai conseguir exprimir verdadeiramente aquilo em palavras minhas ou um mistério. Então, qual é o caminho? Autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer a mim mesmo, aí que está no frontão do tempo de Apolo, né? Conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Olha a profundidade que existe justamente nisto que existe nesse momento. Né? Depois, um outro ponto também é o quarto, né? Para ir finalizando essas cinco considerações, o fundamento da polaridade. Né? Então, do Sol central para Brahma, a manifestação através do terceiro logo, existe um caminho de descida vibratória. E entre esses dois níveis da consciência está o segundo logos, Vishnu. Depois tem o terceiro logos e assim por diante. Né? Quando chega no segundo logos, segundo trono, segundo logos, daí para baixo existe a polaridade. O que está acima do segundo trono, em direção do primeiro trono, vive na unidade. O que está abaixo do segundo trono vive na polaridade. Ou seja, tudo aquilo que eu digo de maneira... A filosofia fala, né? O aquilo, né? O aquilo. Aliás, nós vamos ver também que o eterno, né? O eterno que dá origem a tudo isso, né? No Oriente, né? Isso faz parte da filosofia transcendental cósmica, da teosofia, né? Lá no Oriente, quando os discípulos perguntavam para os mestres, mestre, o que é o eterno? Ele dizia, é o aquilo. E os discípulos perguntaram, e o que é o aquilo? E o mestre respondia, aquilo é aquilo. Pronto, está respondido. De maneira misteriosa, né? Mística, mas a resposta é aquilo é aquilo. Então, por isso que dissemos, aquilo que desce, não é pejorativo, aquilo que desce, a consciência que desce, ela vai passando pelo segundo trono e tem que necessariamente passar pela polarização. Tanto que nós, humanos, somos polarizados, né? Existem homens e mulheres. Acima do segundo trono não existe homens e mulheres, existe a unidade. Isso é a androginia. As consciências são andrógenas, não são masculinas nem femininas. São a união, o equilíbrio entre masculino e feminino. Quando passa pelo segundo trono, necessariamente tem que ter essa polarização. Aliás, a gente sempre, desde criança, que a gente ouve, né, os religiosos, as pessoas religiosas, dizem assim, os anjos não têm sexo. E é verdade. Né? Eu sempre ouvi isso desde criança. Os anjos não têm sexo. E é verdade, não tem. Eles são andrógenos. Né? Então,
Isso é muito importante. Então, o aparecimento da polaridade. Espírito e matéria, polaridade. Não existe espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. Agora, uma coisa importante. O nosso mestre, professor, nosso excelso mestre Henrique, professor Henrique de Souza, antes da sua partida da Terra para o mundo superior, né? Ou para os mundos internos, né? Como queiro, né? Ele disse: eu gostaria, mais ou menos por essas palavras, eu gostaria que os discípulos entendessem a lei da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Pronto, aí está. E é justamente o que está em jogo na nossa reunião de hoje é a polaridade. A polaridade. Isso. O criacionismo e o evolucionismo. É a polaridade que é jogada dentro do conhecimento humano. E as pessoas ficam jogando nessa polaridade. Uns são criacionistas, outros são evolucionistas, e assim por diante. Né? Então, isso aí nós vamos entender bem. Então, o entendimento da polaridade é fundamental para a importância do entendimento do universo, nas suas duas faces, a unidade e a diversidade. Então, para terminar essa exposição inicial, nós vamos falar a quinta coisa, que é a quinta coisa, né? Coisa de maneira filosófica, falando, né? O fundamento da volta à unidade. A volta à unidade é o maior mistério que existe no cenário da filosofia transcendental cósmica. E isso, no final do nosso encontro, nós vamos entrar em detalhes nisso. Né? Do Tati, ou seja, do imanifestado, do eterno, surge todo o universo manifestado. Tati é o imanifestado, pleno de si mesmo, raiz de tudo. É isso? Razão de todas as coisas. A respeito de Tati, nada se pode falar, porque ele é inqualificável. Tanto que, esotericamente, se diz que ele é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Aliás, Helena Blavatsky, na sua doutrina secreta, ela criou um neologismo. Né? Ela diz: o Tati é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Então, ela inventou uma palavra, seidade. Isso não existia, essa palavra. Seidade. É um neologismo. Seidade que o que é? Aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É um mistério. A gente vai entender isso? É possível um ser humano entender o que é aquilo que é e não é ao mesmo tempo? É muito difícil para a nossa cabeça, né? Só será possível o dia que nós nos transformarmos interiormente, deixarmos de ser e vivemos na experiência humana, passarmos a seres super-humanos, depois a divinos, subdivinos, divinos, aí sim teremos a possibilidade ainda, porque teremos a possibilidade ainda de entender o mistério da divindade, do Tati. Porque, segundo a doutrina secreta, nem o Sol central entende exatamente esse mistério do Tati, a sua origem. Ele não entende isso. Isso eu não estou inventando. Isso é dito consta da doutrina secreta. Quando o Sol central, que é a maior consciência do nosso sistema, tenta olhar Tati, ele vê um véu chamado Mula Prakriti. É um véu que encobre o Tati. Então, em vez de ver o Tati, ele vê aquele véu. É isso. Por quê? Porque o Tati é o imanifestado. E ele é o manifestado. É claro que a parte não pode entender o todo. Todos devem concordar comigo, né? Uma parte não pode entender o todo. Somente o todo pode entender a si mesmo. Pela lógica nossa cartesiana, nós podemos entender assim. Somente aquilo que é tudo pode entender o tudo. Uma parte não pode entender o tudo. É isso? Então, isso aí é muito importante, essas considerações. Então, finalizando esse fundamento da volta à unidade, nós determinamos que nós estamos voltando à unidade, depois de todo esse processo, né, de manifestação, adquirindo experiência no plano físico do texto, voltando à unidade. Isso é muito importante para o entendimento da questão da mônada, ou do monismo. Eu não vou me estender mais, porque eu dei um resumo sintético desses 4 pontos iniciais. Né? Não, ainda não. Depois, mais para frente. Um resumo sintético. Então, eu passo a palavra para os nossos irmãos Eduardo Nunes e Carlos Nascimento, para eles darem as suas. Para enriquecerem aqui o nosso encontro, e continuamos, então, nossos estudos. Né? Por favor, Eduardo ou Carlos, para depois. Brilhante, professor. É engraçado quando você fala da polaridade. Eu lembrei da questão lá do Monte Olimpo. Sim.
tem uma parte que fala que os homens descobriram um jeito de virar bolota, né? Uma Sim. bola, e conseguiram rolar e chegar até o Monte Olimpo, né? Ah, sim, sim. E como não era permitido que isso acontecesse, eles acabaram caindo e se dividiram ao meio, né? Sim. Então, é uma maneira simples de falar da polaridade, né? É, exatamente. A polaridade os princípios, chega nos princípios herméticos, né? A quarta Então, lei. professor, você Como? falou, existe o criacionismo, Sim, existe o evolucionismo, sim. e você apontou uma terceira via aí, pelo que eu entendi, o monismo, que é essa linha que a Blavatsky trabalhou, essa linha que você explicou detidamente da Exatamente. descida para depois da subida, passando por uma experiência, Exatamente. adquirido algo, né? Então, somos Exatamente. partícipes de um processo maior, né? Exatamente. Bom, gente, antes de eu passar para o Carlos, volto a deixar um recadinho para vocês e deixar as participações, os comentários, né? Perguntas no chat. Estou aqui com a equipe de bastidor, a Daniela Troncoso também está me apoiando aqui na verificação dos comentários, o Alan Câmara, a equipe de bastidor do canal 3005 está feliz aí de ver a participação de vocês e fiquem à vontade de deixar mais comentários. Mais para frente a gente vai colocar esses comentários, mas antes, Carlos, suas considerações. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos prestigiando, né? É muito importante ter a participação de vocês. E quero agradecer ao professor Walter, ele deu uma aula de sabedoria iniciática das idades, né, professor Walter? E eu acho que é muito importante a gente saber toda essa parte oculta, né? Inclusive lembrar que o século XIX foi um século assim muito importante para o avanço evolucional da humanidade, né? E é por isso que inicia-se, né, todo esse questionamento, né? O Darwin, inclusive, fez aniversário semana passada, né? Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Então, o século XIX trouxe muitos avanços, não só no campo das artes, né? No campo do conhecimento, mas também no campo da ciência. Então, com o trabalho de desenvolvimento, né, do Charles Darwin, no seu livro, né, a Origem das Espécies, ele cria uma corrente de pensamento que é o evolucionismo, né? E isso contrapõe, isso cria uma polaridade com o criacionismo, né? Então, os dois têm uma linha de pensamento e os dois têm as suas teorias, né? Só que um tem uma teoria que é aceita, né, pela ciência, né? Que inclusive eles acreditam que todo o trabalho do Darwin tem evidências, né? Eles acham que as escrituras sagradas não têm evidências, mas eu acho que é bom também deixar muito claro que teve cientistas na época que contestaram muitas coisas em relação ao trabalho de Darwin, né? Eles acharam importante, o trabalho de Darwin foi importante, porque é um trabalho que também trouxe muito conhecimento para a humanidade. Ele conseguiu catalogar muitas espécies novas, e ele também foi o ponto de partida para vários estudos futuros. Só que, ainda hoje, a ciência e a religião, né, elas seguem linhas paralelas, né? Eu acho que o grande conhecimento vai acontecer quando essas duas linhas se cruzarem, né? Tanto as teorias das escrituras sagradas, né, apoiada pelo o cristianismo, como também a corrente científica. E o professor, inclusive, chegou a abordar, porque os cientistas da época, eles contestaram várias coisas, e, na minha opinião, as duas principais são exatamente a evolução do homem em relação à evolução vinda do macaco, né? Então, muitos cientistas não aceitaram isso, não viram evidência, porque se o homem fosse uma evolução do macaco, o macaco teria extinguido, né? Porque na linha de evolução a gente vê que uma evolução dá início para uma melhorada. Nas escrituras sagradas fica muito bem evidenciado que Deus fez o mundo em 6 dias, mas aí é uma alegoria, né? O tempo a gente não sabe quanto tempo tem o dia de Deus. Mas lá fica bem claro que ele cria
o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e, por último, ele cria o homem. Fica evidenciado que o homem faz parte de um outro reino, é o quarto reino, né? Exatamente. E uma outra coisa que os cientistas também questionaram foi que não dá para entender que tudo isso iniciou espontaneamente, né? Eles não conseguiam evidenciar que, na verdade, deve ter uma inteligência superior comandando tudo isso. Nada pode acontecer assim aleatoriamente, né, espontaneamente. Então, eu acho que esses foram os dois grandes questionamentos que eu acho que, pelo menos nas escrituras sagradas, fica evidenciado que uma inteligência superior deu início e criou tudo isso. Eu acho que esses são os dois grandes questionamentos, mas eu acho que o trabalho do Darwin foi válido, né? A ciência, ao longo de todo esse tempo, ela evoluiu bastante, ela se desenvolveu bastante, tanto é que a gente hoje tem uma qualidade de vida melhor, a gente consegue viver mais em função de tudo isso, e eu acho que tudo isso, em parte também, é graças ao desenvolvimento do trabalho do Darwin, né? Era isso, professor. Eduardo, se quiser comentar, eu continuo. Eduardo, se quiser comentar, ou eu continuo? Professor Walter, se me tomar a liberdade, só mostrar um comentário do Júlio Teixeira, é bem curtinho. Sim, sim. Ele comentou aqui, por alto, onde está o comentário dele? Está aqui. Comentário sobre Maia. Aqui. Sim. O que é, não precisa ser provado. E o que não é, pode ser provado. Conceito de Maia. Sim, sim. Exatamente. Na sequência ele comenta o seguinte: perfeito, a razão é rasa. A nossa razão, né? A nossa razão, nosso limitado consciente. E tudo isso, professor Walter, bate com aquilo que o senhor falou, que Deus fez o homem semelhante a ele. Então, todo esse conhecimento, né, que está transcrito nas Escrituras Sagradas, está tudo dentro de nós, né? Então, enquanto a gente vive em busca de alguma coisa que não sabe, essa é a grande maia, né, que o Júlio Teixeira disse. Exatamente. Aliás, complementando o que o nosso irmão Júlio falou, né, sobre a grande maia, né, isso é uma questão do conhecimento, né? O conhecimento é assim, desde a estrutura de pensamento de Aristóteles, de Sócrates, etc., né? E Platão, né? Existe algo que conhece e aquilo que é conhecido, né? O conhecedor e o objeto, né? Então, existe algo que está querendo conhecer e o objeto de estudo. Então, é o que acontece conosco hoje. Nós temos um objeto à nossa frente, nós estudamos o objeto e tentamos saber o que é aquele objeto. Mas agora, no autoconhecimento, existe algo fundamental. O conhecedor funde-se ao objeto. Esse que é importante. Ele se funde ao objeto. Então, ele não precisa responder nada. A resposta já está dentro dele. Quando ele entra dentro do objeto, ele entende tudo de uma vez só. Então, ele não precisa ficar formulando, fazendo forma matemática, nem nada. É o autoconhecimento, né? É uma visão imediata das coisas. É isso? Uma coisa imediata das coisas. Então, para o autoconhecimento, não é necessário provar nada, ou defender isso, defender aquilo. É um conhecimento imediato, né? Então, isso é muito importante, isso que o nosso irmão Júlio falou, né? Muito importante. O que o nosso irmão Carlos falou também do Charles Darwin, ele fez um trabalho importantíssimo. Mas eu daria aqui um exemplo que o nosso mestre sempre afirmou, a questão das tônicas do ciclo, né? Os pesquisadores, ou então os avatares, etc., eles vêm sempre dando uma tônica do ciclo, né? Então, a Bíblia era uma tônica necessária para aquele ciclo de 4.000 anos atrás, né? Depois, no Darwin, no século XIX, ele deu uma tônica científica que era necessário para aquela época, né? Se bem que a tônica que a HPB deu uma outra tônica, mais da doutrina secreta, mais profunda, né?
Então, são tônicas diferentes. Mas Darwin fez um trabalho importantíssimo, porque ele trouxe ao conhecimento humano a possibilidade da evolução. E a evolução faz parte do universo. Mas existem diferenças entre aquilo que o Darwin fala da evolução com aquilo que a ciência iniciática fala, né? O Darwin nos afirma, de maneira bem sintética, né, que os seres vivos se entrechocam e desse entrechoque sobrevivem os mais adaptados, não os mais fortes. Não são os mais fortes que sobrevivem, os que se adaptam melhor às mudanças. Aqueles que conseguem se adaptar melhor às mudanças, então eles sobrevivem. É isso? Então, há um choque. Então, claro que o Darwin, no tempo do Darwin não se conhecia ainda a questão do cromossoma, né? Isso é uma coisa recente, de DNA, isso foi só no século XX que foi se aprofundar, né? A cadeia do DNA, etc. O Darwin não tinha a menor ideia disso. Mas ele falava de gene, da genética, de uma maneira como ele entendia, né? Só que ele dizia que a genética surgia dos entrechoques na face humana. Na face humana, não, na face da Terra. Entrechoque entre os seres vivos, né? Sobrevivendo aqueles que se adaptavam mais às mudanças. Mas no entendimento transcendental, nós temos algo diferente do que o Charles Darwin falava. Não fundamentalmente divergente, mas mais profundo. Pelo entendimento transcendental, é entendido da seguinte forma, que, na verdade, a genética ela não surge na face da Terra, ela é projetada de arquétipos superiores. Existem arquétipos superiores que têm todo o conteúdo genético e isso é projetado para a face da Terra. É isso? Então, na face da Terra, a parte densa vai tomando o formato daquele arquétipo. Então, necessariamente, o ser humano vai evoluindo. Mas não é uma evolução casual, de choques entre raças, choque entre seres humanos, não. Isso é perfeitamente determinado por uma lei universal justa e perfeita. Os arquétipos vão descendo e vão formando novas possibilidades. Tanto que dentro da eubiose é dito a formação das sub-raças, né? As novas sub-raças no Brasil, né? Seres superiores vão surgindo, né? E nós estamos na quinta sub-raça, né? Seres da sexta sub-raça, seres da sétima sub-raça, da quinta raça mãe ariana, vão surgindo e dando novas possibilidades para o surgimento de uma nova civilização. É claro que esses seres dessas sub-raças não é fruto dos entrechoques genéticos na face da Terra, não. É produto da descida dos arquétipos que vão dando maior consciência, possibilidade de maior consciência ao ser humano. É isso. Tanto que se fala hoje nas crianças índigo, né? Crianças índigos, diz que as crianças têm mais entendimento, e tem mesmo. A gente percebe que as crianças de hoje, né, nascem com uma possibilidade de entendimento das coisas muito mais rápido, né, do que nós e os anteriores, né? Então, isso é devido justamente a uma melhoria genética, né? Mas não fruto simplesmente dos entrechoques evolutivos, os entrechoques que ocorrem na face da Terra, mas sim a descida dos arquétipos em direção do plano físico denso. Essa realmente é a principal diferença do evolucionismo darwiniano com o evolucionismo que nós falamos aqui, transcendental. No conhecimento transcendental é dito, existe a evolução. Existe a evolução. Só que a evolução não é fruto do acaso. O nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Então, os arquétipos vão descendo e vão determinando novas possibilidades existenciais, de raças, de sub-raças, de processos orgânicos e assim por diante. Então, essa é a grande diferença, né? Eu até falei numa live no sábado passado, eu falei, isso na minha opinião, né? Isso eu não estou tirando de lugar nenhum, eu acho isso. A minha intuição me indica que o Darwin vai ter que reencarnar no terceiro milênio para continuar o seu trabalho, porque ficou incompleto. O trabalho de Darwin ficou incompleto. Tanto que é dito que existe o elo perdido, né, entre o macaco e o homem. Existe um elo perdido. O Darwin não é uma teoria, é uma hipótese. O Darwin dá uma hipótese que provavelmente
os homens descendo de seres inferiores, animais. Não é isso? Provavelmente. Então, isso é uma probabilidade. Mas nós vimos lá no caminho, naquele momento da manifestação da divindade, que desce do primeiro trono ao Espírito de Deus e projeta na parte física densa a inteligência. Cria a inteligência no plano humano. Então, é claro que não é por acaso que acontece. Isso acontece. Mas isso, como eu disse, o Darwin vai ter que voltar, na minha opinião, vai ter que voltar no terceiro milênio e completar os seus estudos. Porque para ele faltavam dados científicos, faltavam materiais necessários, teóricos, instrumentais, para ele ir mais adiante, né? Então, ele ficou retido nesse ponto. Mas eu acredito que ele deve voltar e continuar esse processo de elucidação dessa questão. É claro que o elo perdido não existe. Ninguém vai encontrar o elo perdido porque ele não existe. O nosso irmão Carlos Nascimento falou isso. É isso? A ciência registra três reinos: mineral, vegetal e hominal. E o reino nominal é enquadrado no reino animal, um primata, no reino dos primatas. Mas não é verdade. Pela filosofia transcendental, como o nosso Carlos falou, existem, na verdade, hoje 4 reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Por que existe o reino nominal? Porque é diferente, a genética é diferente. A genética é diferente, né? Há uma descida daqueles padrões genéticos, né, arquetipais, e origina algo diferente, algo que pode ter inteligência. E esse algo que pode ter inteligência é aquilo que tem a tríade superior, como nós falamos, né? No colégio iniciático a gente sempre fala isso, né? Somente será um ser humano, somente poderá ser um ser humano aquele indivíduo que tiver a potencialidade da tríade superior, que é justamente o mental superior, né, o Buda e o Atman. Somente esse tem a possibilidade de se considerar como participante do reino humano. Isso a ciência jamais pode imaginar. A ciência ainda não chegou nesse ponto, mas vai chegar nesse ponto. O primeiro ponto para a ciência chegar nessa condição é chegar à conclusão de que existem os planos hiperfísicos. Esse vai ser o primeiro avanço da ciência, vai ser considerar que existem planos hiperfísicos. Novamente dizendo, é por tônicas. O Einstein deu uma nova tônica. 3 dimensões, né? Não existem 3 dimensões? Né? Existe sólido, líquido e gasoso. 3 dimensões. O Einstein veio com a 4ª dimensão, tempo e espaço. Ele diz a 4ª dimensão é o tempo e o espaço unidos. O Einstein já deu uma noção de 4ª dimensão, já foi um avanço. Todo mundo fala 4ª dimensão. Mas a ciência vai chegar à conclusão que existe a 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão e uma 8ª coisa que é a síntese de tudo. É isso que é a síntese de tudo isso aí. Então, a questão, agora, para que a ciência consiga este evento de entender esse fato, é necessário não o desenvolvimento de aparelhos científicos, não o desenvolvimento da matemática, ou da lógica, ou da informação, da informática, não é isso. O que é necessário é que o cientista desenvolva a sua capacidade interna de entendimento. Aí sim, é necessário que o cientista desenvolva a sua capacidade de entendimento, ou seja, autoconhecimento. Sem isso, a ciência não tem possibilidade de dar um avanço maior. Eu quero dizer que, atualmente, nós temos já um evento fantástico ocorrendo na face da Terra, que é justamente a física quântica, né? A física quântica está realmente balançando os alicerces da ciência. Balança os alicerces da ciência, é isso? A física quântica, pela física quântica, é dito, o tempo e o espaço é zero. Veja só, o tempo e o espaço é zero. É isso? O Einstein já estava falando isso. É isso? O Einstein já estava começando a falar isso, na questão do tempo e espaço, na curvatura do espaço, né? E ele falava que a gravidade curva o espaço e dá origem à possibilidade dos astros gravitarem em torno de um astro central, e assim por diante. Essa é a lei do Einstein, né? Inclusive os buracos de minhoca, né?
O Einstein afirma que existem vias no espaço que a gente pode caminhar para o futuro, para o presente, para o passado. Ele dá essa possibilidade, ele abre um vasto horizonte para o entendimento da ciência, mas é ainda apenas uma luz no fundo do túnel. Mas a ciência, a física quântica, interessante, o Einstein ele não era muito ligado quando começou essa ideia de física quântica, ele ficou de lado. Ele não quis se envolver com isso. Ele ficou na teoria da relatividade. Mas hoje a física quântica amplia todo esse horizonte, né? E os próprios cientistas podem verificar na internet, vejam palestras de cientistas quânticos, eles dizem a física quântica é uma loucura, porque nós vemos coisas extraordinárias e não conseguimos explicar, na verdade, mas as explicações virão com o tempo. Mas serão explicações no futuro, não explicações matemáticas, explicações racionais, da lógica, não. Serão explicações dadas pelo entendimento superior. Esse é o caminho da ciência. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário, por favor. Então, professor, o senhor já está entrando no campo do monismo, né? O monismo que fala... O monismo já é um movimento, um pensamento filosófico desde a época da Grécia Antiga, né? E uma coisa que a gente acabou não comentando também, professor, em relação às mitologias, né? Mitologia grega, mitologia indiana, mitologia egípcia. Sim. Tudo isso, de uma certa forma, ela tem um relacionamento, um vínculo com as escrituras sagradas, não é descartável. E o monismo ele começa na Grécia Antiga com os pensamentos dos filósofos pré-socráticos, né, professor? E lá eles já falavam nessa substância única, né, que deu início a tudo, e eles falavam na metafísica, né, o que vai além do homem, o que existe além do homem, né, professor? Pois é. Não, pois você vê, você vai na Bíblia, né, a Gênesis de Moisés, ele fala nos 7 dias da criação. Na verdade, 7 dias da criação. Está perfeitamente dentro do conhecimento esotérico da doutrina secreta. Porque o nosso universo é setenário. Ele podia dizer 8 dias de criação, 9 dias, mas ele falou 7. E tudo que acontece ao nosso redor é 7. Eu vou dizer uma coisa. Olha só, eu já fiz, eu fiz o primário, no meu tempo tinha, agora não tem mais, né? Hoje são 8 níveis, né? Mas no meu tempo eu fiz o primário, fiz o ginásio, fiz o científico, fiz a universidade, e sempre teve esse assunto dos 7. Tabela periódica, 7 elementos, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, e assim por 7 cores, né? 7, tudo é 7. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca ouvi um professor, principalmente de física, me explicar por que o 7, e não 8, não 5. Nunca. Mas também nunca ninguém perguntou. Interessante. Nunca vi um aluno perguntou por que 7, e não 8, 9, 10. No conhecimento iniciático, nós sabemos, né? HPB, doutrina secreta, o professor José de Souza, na Índia, é setenário, o movimento é setenário. Do nosso universo, pelo menos, sistema solar, setenário. Então, voltando, o Moisés falou em 7 dias da criação. Mas não são 7 dias, são 7 fases. São 7 fases, né? Então, o nosso mestre fala, nós estamos no 4º sistema, caminhando para o 5º sistema. Então, nós podemos dizer o seguinte, estamos no 4º dia da criação. Estamos partindo para o 5º dia da criação, depois para o 6º dia da criação. É só transliterar. Transliterar, é só pegar, ver as denominações, elas coincidem, mas só com um entendimento diferente, né? Moisés falava em dias. O nosso mestre HPB, professor Henrique de Souza, fala em sistemas evolutivos, né? 4º sistema, 5º sistema, 6º sistema. São as tônicas do ciclo, as tônicas do ciclo. Então, a gente vê que o conhecimento, a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. O homem, o ser humano, não consegue fazer um trabalho independente se ele não tiver uma raiz também certa. Mesmo o positivismo, que gerou um movimento materialista muito forte no Ocidente, ele tem uma raiz esotérica, só que eles desconhecem. Mesmo o positivismo.
tem uma raiz esotérica que eles próprios desconhecem, porque eles não conseguem sair disso. Ora, por exemplo, agora existe um caminho, né? Aliás, o nosso irmão Eduardo falou, né? Existe um caminho entre os cientistas chamado Intelligent Designer, ou projeto inteligente. Existe um caminho de vários cientistas que dizem que tudo no universo tem uma raiz inteligente. Veja, uma raiz inteligente. Eles não dizem Deus. Muitos falam Deus, mas outros não. Este Intelligent Design, o projeto inteligente, tem muitas críticas, né? E tem muitos comentários a favor. Mas eu não estou dizendo que esse Intelligent Design seja correto. Não estou dizendo. Eu apenas estou dizendo que é uma manifestação válida para se pesquisar a inteligência que existe na origem de tudo. Não é isso? Então, eles dão um exemplo. Eu vou até citar um exemplo, né? Se a gente for caminhando por uma mata, eu vou caminhando por uma mata e encontro um relógio. Lá no chão, no meio da selva, eu encontro um relógio. Ele está quebrado, mas eu pego o relógio, vou abrir, eu vejo o mecanismo, os ponteiros, as rodinhas, as engrenagens, tudo. Eu vou dizer, isso foi feito por um ser humano, não é a conclusão que eu falo? Isso foi feito por um ser humano, que tem justamente as características de um ser humano, as engrenagens, toda a colocação, tudo, né? Então, eu digo assim, puxa vida, foi feito por algo inteligente. Algo inteligente fez esse relógio. Mas, eu vou dizer mais uma coisa, ninguém fala isso. Isso é uma conclusão minha. Se do lado daquele relógio eu pegar uma pedra bruta, viu? Aquela pedra bruta tem muito mais informações sobre inteligência do que aquele relógio. Veja bem, aquela pedrinha bruta tem toda a história do universo ali. E quem pesquisar aquela pedra bruta, entrar nos átomos, naquela consciência atômica, ela vai entender o universo todo através daquela pedra. Olha o que eu estou dizendo. Entra naquela pedra, ela vai saber a história do universo todo. Buda fez isso na sua iniciação. Buda fez isso, Siddhartha Gautama. Quando Siddhartha Gautama se iniciou, isso é contado, ele fez uma regressão. Ele passou pelos estágios anteriores que ele peregrinou. Passou pelo estágio animal, vegetal, mineral, assim diz a ciência budista, né? Ele fez um retrocesso e foi pesquisando, e somente uma consciência superior, né, evidentemente que seja iluminada, pode fazer isso, porque nós não aguentaríamos ver tanta realidade na nossa frente. Então esse Intelligent Design, projeto de inteligência, é uma tônica que está surgindo. É uma tônica que está surgindo. Recentemente eu vi algo que me deixou triste. Eu vi um estudioso, um professor, né, de física, né, que é muito famoso nos Estados Unidos. Ele faz palestras, tudo, astronomia, física, etc. Né? Então ele estava falando sobre o Intelligent Design para uma palestra, numa reunião, muitas pessoas assistindo, né? Uma plateia muito grande. Ele ia falando, ia dizendo piadinhas e a turma dando risada. Ele ia contando piadas a respeito daqueles que seguem o Intelligent Designer e todo mundo dava risada, se divertia. Quer dizer, realmente me desapontou, aquele físico me desapontou, porque ele está fora, ele não está vendo o caminho que está na frente dele. Ele é muito bom em matemática, em física, em química, em astrofísica, mas ele não consegue, isso me decepcionou muito, ele não consegue entender o que está na frente dele, ele é cego por aquilo que está na frente. Então, isso é muito importante, essa questão do entendimento superior, da profundidade das coisas. Né? A profundidade das coisas. Então, é isso que eu queria dizer, para a gente continuar somente essa informação. Para o Carlos Nascimento, o Eduardo, se quiserem fazer uma... Professor Walter, temos perguntas, temos comentários. Sim. Já vou me antecipar em 2 comentários que me chegaram aqui. Sim. Um foi uma anotação do Sálvio. Sim. Uma anotação sobre uma aula do professor Sebastião Vieira Vidal. Sim. Nada do que o homem edifica pode, pois, escapar à lei da evolução. Então, um reforço aí do que você comentou, né? Exatamente. Estamos interligados, né? Exatamente.
E o outro foi o Elcio de Santo André. Sim. Ele nos passou a seguinte notícia, né? Saiu um artigo na CNN falando sobre matéria escura do universo pode ser explicada por quinta dimensão. É um estudo de físicos da Universidade Johannes Gutenberg, na Alemanha. Ótimo, perfeito. Então, estamos vendo aí que a ciência já está galgando passos importantes aí que vai unir-se a detalhes sobre isso. E falando em unir-se distâncias, né? Pode falar, professor. Eu posso citar um importante avanço, foi Howard Gardner, né? Inteligências múltiplas. Né? Howard Gardner, ele cita 7 tipos de inteligências, olha só. Quer dizer, ele é do ramo, ele não é, ele sabe das coisas. Ele dá 7 tipos de inteligência. Ele podia dizer, existe 10 tipos de inteligência, ou 5, ou 20, mas não, ele falou 7. E o interessante, eu tenho também tem palestra aqui no canal 3005, tem palestra sobre inteligências múltiplas, podem ver, são duas parte 1 e parte 2, né? Pessoal, a dica é seguirem, procurar no canal 3005, vocês vão encontrar lá. Vão lá nos vídeos que estão gravados. Então, eu comecei a estudar as inteligências múltiplas quando tomei contato mais profundo. Eu tinha um conhecimento superficial, depois me entrosei e me aprofundei. Então, eu vi que a ideia do Gardner de 7 inteligências bate exatamente com o centenário humano. Eu confundi, ele bate exatamente as definições das inteligências, bate exatamente com o centenário humano. Agora eu digo, o Gardner foi buscar isso aonde? Ele copiou de alguém? Ele copiou de alguém isso? Alguém ensinou? Não, ele tirou dentro dele mesmo. Quer dizer, ele é do ramo. Isso é inevitável. Ele tirou dentro dele. Ele tem essa percepção científica superior. Ele não fala inteligência superior, mas ele sabe que não podia falar outra coisa, a não ser 7. Porque, inclusive, as experiências dele de psicologia determinaram isso, 7 tipos de inteligência. É isso? Também 7 temperamentos. Nós temos 4 temperamentos inferiores, né? Ligados ao quaternário. Mas temos mais 3 superiores. A teoria dos temperamentos da psicologia não entra nos 7 temperamentos, só aborda 4 temperamentos. Mas, na verdade, pela teoria superior, são 7 temperamentos. É isso? Que bate também com o centenário humano. Então, a gente vê que tudo vai batendo, vai coincidindo. Uma outra coisa importante, que é importante que acho que foi o nosso irmão Saulo, né, que tudo vem da evolução, né, nós podemos dizer o seguinte, que nada pode ser inventado. Isso é uma coisa importante. Tudo já existe. Então, se um cientista disser, eu inventei isso, eu imaginei, isso não existia, eu inventei, eu tirei... Ele está mentindo, porque ele apenas trouxe para a face da Terra aquilo que ele viu lá em cima, ou dentro dele. É isso? Uma invenção, ele vê dentro dele mesmo. Então, ele não cria nada, ele apenas projeta. E, aliás, a gente sabe que, na maior parte das vezes, ou quase sempre, essas invenções são projeções através de tulcos. Né? Quando o Saint-Germain, ele emite tulcos, né? Projeções de si, na consciência dos cientistas, e vai gerando ideias novas, descobertas na música, etc. Né? E assim por diante. O Beethoven falava isso. Eu não escrevo música, eu ouço essa música de Deus. Beethoven fala, estou mentindo? Não, está na biografia de Beethoven. Ele diz, essa música, eu ouço, é música de Deus. Então, tudo isso aí. Então, quer dizer, a música de Beethoven não foi ele que fez, ele foi apenas intermediário, um grande intermediário. Porque, para ser intermediário disso, precisa ser um gênio. E Beethoven era um gênio, né? Ele tinha uma estrutura genial. O ser humano comum, que não tem nada de música, não podia fazer isso, né? Mas ele foi um instrumento da divindade para fazer todas aquelas maravilhas, né? Aquelas composições que ele fez. Mas não foi ele que fez, ele foi veículo. Por quê? Porque ele não criou nada. Como a HPB fala isso, Helena Petrovna Blavatsky fala isso, né? Eu não escrevi nada, eu fui apenas veículo. Todos os grandes mestres falam isso. Jesus o Cristo sempre falava isso. Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Pronto, ponto final. Jesus, não sou eu que faço as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Eu e o Pai somos um. Pronto. A inteligência do Cristo,
a maestria dele era a projeção da divindade nele. Isso tudo, a ciência vai atingir esse conhecimento. Vai demorar um pouquinho. Eu acredito que já no terceiro milênio, não já, acredito que lá pelo ano 2500 para frente, para chegarmos no ano 3005, como o nosso mestre fala, com o apogeu, né, o apogeu da humanidade nesse ciclo evolutivo, né? Depois do ano 2500, então a ciência talvez comece a fazer essas pesquisas e vai ter conhecimento do Akasha. Eu até falo, né, nas minhas palestras, eu falo que na Universidade do Futuro vai existir um departamento. Isso eu não li em lugar nenhum, apenas imagino, a minha intuição diz. Nas universidades existirá um departamento de pesquisas akáshicas. Então, os alunos vão lá com o professor, ele vai ensinar como entrar no Akasha, como fazer pesquisas akáshicas. Isso aí vai ser uma matéria que vai ser ensinada nas universidades futuramente. Uma universidade que vai trazer a possibilidade da ampliação do conhecimento humano, do autoconhecimento. Isso é uma coisa fantástica. E vai acontecer, isso é inevitável. Inevitável. Dentro do processo evolutivo não do universo, né? O nosso mestre diz, nada acontece por acaso. E é isso que vai acontecer. Tudo bem? O nosso irmão Carlos Nascimento. Depois eu vou fazer aqui um resumo. Eu tenho mais 2 pontos aqui para observar. Depois que o irmão Carlos falar, eu vou fazer duas observações importantes. Então, o que eu ia falar, complementando o que você falou, como é importante a polaridade, né, professor? Exatamente. Porque tudo se agiliza, né? O processo de evolução agiliza. Que nem colocou o Elcio aí, né, sobre essa matéria escura, né, que já estão se falando em 5ª dimensão, né, professor? Exatamente. Einstein falou em 4ª dimensão, a gente já está falando em 5ª dimensão. E é interessante isso. Eu espero que a gente consiga todo esse avanço num curto espaço de tempo, né, professor? Pelas crianças que estão vindo aí, a gente percebe que esse processo, eu espero que seja encurtado. Como um exemplo, a teoria das cordas, né? A teoria das cordas, recentemente, né? Isso, são 10 cordas que vibram. A vibração, o on, né? O on. Então, é uma lira que vibra e gera todos os processos. Isso aí que pode, né? Pode pensar em tátivas, pode pensar uma série de coisas que a ciência vai entender isso, né? Mas já estão falando, né? Nas 10 cordas. A 11ª corda é o tempo, né? Mas já estão falando isso, né? Que a realidade se baseia no processo vibratório. Olha, veja só que a física quântica está chegando. A realidade está ligada com o processo vibratório. E isso realmente é impressionante, essa questão, né? Tudo bem? Eu quero agora focar, antes de terminar, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Eu quero falar sobre a inteligência, né? É muito difícil ter-se uma definição completa e ampla a respeito da inteligência, né? Poderíamos definir inteligência, em princípio, no sentido da possibilidade do raciocínio. Através do raciocínio, o homem tem a capacidade de planejar, compreender ideias, linguagem e resolver problemas. Mas será que a inteligência se resume nisso, simplesmente? Raciocinar e resolver problemas? Então, não é simplesmente isso, né? Nós falamos sobre inteligências múltiplas e vimos que não é bem assim. Então, o termo inteligência provém do latim intelligência, formado por 2 termos, interlegere, da inteligência, né? Ora, interlegere, o que significa? É ler por dentro. Interlegere, ler por dentro. Então, a inteligência significa ler nas entrelinhas. E o nosso mestre fala isso, né? A linha que mata, o espírito que vivifica. O nosso mestre nos ensinou isso. A linha que mata, o espírito que vivifica. Então, nós temos que ler pelo espírito que vivifica, não simplesmente pela linha que mata, né? Então, é claro que existem 2 correntes de pensamentos que, a partir de um determinado momento, começaram a se degladiar as 2 teorias ou concepções, criacionismo e evolucionismo. A teoria evolucionismo originou-se das pesquisas efetuadas por Charles Darwin, né? Já vimos, né? Então, até hoje o elo perdido não existe, não foi descoberto, porque ele não existe. Existe
uma ideia básica na ciência acadêmica, que a inteligência desenvolveu-se paulatinamente à medida que o cérebro foi se tornando cada vez mais aprimorado. Então, a inteligência, a ciência diz que é fruto do desenvolvimento cerebral, e não é verdade. O cérebro é proveniente de uma projeção arquetipal. O cérebro se desenvolve um projeto arquetipal, né? Isso quer dizer que, pelo mecanicismo, os fenômenos mentais que surgem no âmbito dos seres vivos são estruturados em base absolutamente físico-química. Agora, além das ideias do criacionismo e evolutismo, uma terceira concepção baseada nos fundamentos da filosofia transcendental cósmica mostra a vida, a inteligência e o universo de forma diferenciada. Essa terceira concepção, denominada como conceito de manifestação, tem como fundamento a ideia do monismo, essa terceira possibilidade. Então, existe o criacionismo, o evolucionismo e o monismo. Pela concepção monista, tudo deriva da unidade cósmica, e cada consciência universal, seja aquela contida num grão de areia do deserto, ou em plena existência de um anjo sideral, está relacionada com essa unidade. A unidade, através de manifestações sucessivas, na direção dos planos mais densos, dá origem à diversidade. Então aqui, o homem não é um primata, como classifica a ciência acadêmica pela ciência. É isso? Pelo conceito da filosofia transcendental, todavia, o que diferencia o homem dos primatas é a presença dos corpos hiperfísicos ativados, mental abstrato, Buddhi, Atman. Esses corpos no reino humano estão ativados, potencializados, mas não desenvolvidos. O desenvolvimento desses corpos faz parte do processo de evolução do ser humano. Então, isso é uma coisa importante. Agora, vamos fazer uma abordagem final, né, do criacionismo, evolucionismo e monismo, para dar uma chave, para depois os irmãos fazerem seus comentários também. Sinteticamente, hein? Através das filosofias transcendental cósmica, surge uma nova dimensão de entendimento para conciliar o que parecia inconciliável. Veja bem, no tempo de Darwin houve um grande choque entre evolucionismo e criacionismo. De um lado diziam, Deus cria tudo. De outro lado, Darwin fazia, não, a evolução é que produz tudo. Então, na verdade, um grande choque, foi uma briga intensa. E até hoje continua, né? Até hoje continua isso. Mas o grande salto para o entendimento superior das coisas ocorre pela transformação íntima, pela ampliação do autoconhecimento, pela sabedoria interior. Então, isso é muito importante, né? Dessa forma, por essa forma de entendimento, podemos perceber que tudo tiramos tudo, que do tudo tiramos tudo, mas do nada nunca tiramos nada. Em cada ponto do universo, a unidade mostra sua identidade perene e cósmica. O monismo é a base das teorias filosóficas que identificam a unidade como a essência da realidade. A manifestação da divindade, então, se manifesta através de uma unidade e produz a diversidade. Então, essa é a ideia do monismo, né? Do monismo, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, que o monismo, qual a diferença entre criacionismo e evolucionismo? Qual a diferença, que é motivo de tanta discussão? Nenhuma. Entre esses dois pensamentos, estabelece o mesmo raciocínio, mas de forma oposta. É a polaridade. Os criacionistas afirmam que o universo foi criado por uma força inteligente que não faz parte desse universo. Os evolucionistas afirmam que o universo foi criado por uma força não inteligente que faz parte desse universo. Por seu lado, o monismo afirma que o universo foi criado por uma força de inteligência que faz parte desse universo. Para o cristianismo, existem as leis de Deus, que são inteligentes, mas ficam fora do universo. Para os evolucionistas, existem leis químicas e físicas que não são inteligentes, mas ficam dentro do universo. Agora, para os monistas, existem as leis universais que são inteligentes e ficam dentro do universo. O monismo estabelece uma ponte entre o criacionismo e o evolucionismo da seguinte forma. Veja bem, na verdade, o monismo vem estabelecer uma correlação final entre o criacionismo e o evolucionismo, né? Estabelece algumas pontes, né? Estabelece que o criacionismo, que as leis são realmente inteligentes, mas ficam dentro do universo. E estabelece para o evolucionismo que as leis realmente ficam dentro do universo, mas são inteligentes. Para o monismo, a lei universal é inteligente e imanente a tudo.
Então, isso é um raciocínio. Eu só vou pedir para o nosso irmão Eduardo colocar aquele slide, o slide, por favor, que eu trouxe. Só o slide para. Esse slide aqui é o final. Veja bem, nós podemos aqui, o quadrado, do lado esquerdo nós temos um quadrado e dentro um círculo. Do lado direito nós temos um círculo e dentro um quadrado. Esse quadrado é o Tati, né? É o eterno, é o absoluto, o aquilo. E o círculo é o Sol central. Então, o Sol central vem do Tati. Então, o Sol central origina-se de Tati. E o contrário nós temos ali, olha, nós temos um círculo que envolve um quaternário, né? Pela nossa visão humana, nós temos esse fato aqui. Mas, na verdade, isso aqui se refere a um processo alquímico. Eu quero dizer o seguinte, esse processo todo, o Tati, portanto, é o quadrado sem forma, realiza no mistério supremo do universo a quadratura do círculo, ou a circulação do quadrado. A quadratura do círculo significa colocar o que é móvel no fixo, portanto, coagular em alquimia. E a circulação do quadrado é o contrário, é o solve. Temos o solve e o solve eticoagula, construi e destrui. Conforme Helena Petrovna Blavatsky, este símbolo que eu estou mostrando aqui, esse quadrado com o sol, com o círculo no meio, é o maior mistério que existe no universo. É o mistério realmente que indica que o imanifestado produz o manifestado. Então, esse é o caminho da ciência, que a teoria transcendental já trouxe, através dos seus mestres, essa ideia que será vulgarizada no futuro. Mas a ciência necessariamente vai atingir esse conhecimento do imanifestado, realizando o manifestado. Isso aí é a ideia justamente do monismo, né? Tudo vem de uma unidade. A unidade gera diversidade e a diversidade projeta experiências em direção da unidade. Esse é o mistério. Agora, por que acontece isso? Não se sabe. Não se sabe. Pode mostrar agora a minha imagem. Pode mostrar a minha imagem. Agora, veja bem. Esses símbolos que eu mostrei, eu digo o seguinte. Aí eu falo para os alunos o seguinte. Eu sou o Walter. Meu nome é Walter. Eu digo, o Walter vai entender isso? Eu pergunto para mim mesmo, o Walter um dia vai entender isso? A resposta é simples. O Walter jamais vai entender isso. Por quê? Porque o Walter é limitado. Está no quaternário aqui. Está começando a desenvolver a tríade superior. É isso? Mas está profundamente envolvido no quaternário da materialidade. Então, o Walter jamais vai entender isso. Agora, o que vai entender isso, ou começar a entender, é aquilo que está dentro do Walter superior. Justamente a projeção da mônada, que levará isso para todo mundo. O Walter, o José, o Pedro, a Maria, todos devem caminhar no sentido de suplantar a condição humana, tornar-se super-humano, subdivino e divino. Aí sim poderão ter a possibilidade de entender esse grande mistério universal, que é justamente o monismo, ou seja, a possibilidade do manifestado produzir o manifestado, e o manifestado transmitir conhecimentos, ou conhecimento não, transmitir informações que são importantes para o imanifestado. Mas isso faz parte do mistério. O mistério que nenhum mestre nos ensina, e nem poderá nos ensinar, porque cada um vai ter que tirar as suas próprias conclusões. Conforme o nosso mestre, o nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou. Estude, medite, compare e tire suas próprias conclusões. Então, esse é o caminho. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, para as suas considerações. É isso mesmo, professor. Eu acho que tanto o evolucionismo como o criacionismo, eles vão ter que se unir para se encontrar no monismo, né, professor? Exatamente, exatamente. Que é essa unidade. O que a gente poderia dizer que tudo teve início através de uma substância primordial. Essa luta entre criacionismo e evolucionismo é a polaridade. É a polaridade. É o jogo da polaridade. Na verdade, não são opostos, são complementares.
São complementares. A complementaridade é o monismo. Agora, o Mestre fala, quem entende a polaridade entende tudo. Então, está aí. Pronto, a resposta é essa. Quem entende a polaridade entende tudo. Entende tudo. Vai entender tudo quando entender isso, né? Que os dois pontos são complementares, não opostos. Aí surge a ideia do monismo. Então, essa é a conclusão final do nosso encontro, né? Da nossa roda de conversa hoje, né? Que é muito importante. Agora, cada um deve analisar, meditar, se aprofundar, ler, né? E tirar suas próprias conclusões. Isso é inevitável. E, professor, tem uma pergunta, não sei se vai dar tempo do senhor responder, da Letícia Ramos. Sim. A gente falou muito a evolução do homem, né, professor? E ela gostaria que o senhor explicasse para ela a evolução dentro do reino mineral, vegetal e animal. Veja bem, a mônada, quando ela desce, a projeção da mônada desce para o mundo mais denso, ela se envolve primeiramente no reino mineral. Depois ela adquire conhecimentos ali, a projeção da mônada, ela adquire conhecimentos e passa para o reino vegetal. Depois passa para o reino animal. Então, este mineral, vegetal e animal é o caminho da mônada. Tem que necessariamente passar pela experiência mineral, pela experiência animal, pela experiência vegetal, animal e humana. Depois super-humana, subdivina e divina. Esse é o caminho da mônada. Retorno à casa do Pai. A parábola do filho pródigo. Jesus contou, olha só, Jesus contou isso na parábola do filho pródigo. É isso? O que é o filho pródigo? Aquele que abandonou a casa do pai, gastou tudo, ficou pobre, depois ele volta para a casa do pai. E o pai, muito alegre, faz uma festa. E o irmão pergunta, mas pai, por que o senhor está fazendo essa festa com o irmão que gastou toda a sua riqueza? É isso? Aí o pai fala, Jesus falou assim, eu estou fazendo essa festa porque o seu irmão estava morto, mas agora vive. Pronto. A parábola do filho pródigo mostra exatamente o ensinamento de Jesus a respeito da volta da mônada à casa do pai. Parábola do filho pródigo. Então, é esse o processo. A mônada vai adquirir experiência no reino mineral, vegetal, animal, nominal, e retorna à sua origem, né? Com experiências. Então, a mônada que lá no início, ela não tem toda essa capacidade de entender esse processo, o que ela passou no mundo objetivo. Agora, esse é o mistério. A irmã pode me perguntar, por quê? Não sei responder. O Walter vai responder? Jamais vai responder. O Walter jamais vai entender isso. Porque, para o Walter entender, eu ou qualquer um, tem que deixar de ser humano. Tem que ser super-humano, subdivino para entender. O processo evolutivo. Aí entra o processo evolutivo. Não é isso? Mas não o processo evolutivo, simplesmente a evolução material, como se diz. O processo evolutivo do autoconhecimento, através da evolução interna, da expansão do conhecimento e assim por diante. Aí já entra o monismo, né? Autoconhecimento. Então é isso que eu posso dizer a esse respeito para a nossa irmã. Estou à disposição. Mais alguma pergunta? Tem a pergunta do Júlio Teixeira, professor. A inteligência cria formas para se manifestar? A consciência cósmica colhe experiência dos múltiplos? Ou seja, através de nós que levaremos no fim dos 7 sistemas, a nossa consciência individual. Exatamente. Olha, são várias perguntas numa só, hein, professor? A inteligência cria formas para se manifestar? Não, ela cria formas específicas, né, para que o processo evolutivo ocorra, né? Formas específicas, né? Aliás, a HPB, olha, eu não estou inventando, a HPB falou. O mineral tem consciência? Tem consciência. O vegetal tem consciência? Tem consciência. A ciência diz que não tem consciência, né? O mineral não tem consciência, o vegetal não. Pela filosofia transcendental, iniciática, o mineral tem. Que consciência que o mineral tem? Consciência de mineral. O vegetal tem consciência de vegetal. Então, por quê? Tudo no universo é consciência. A realidade básica do universo é a consciência. A consciência é a realidade básica do universo.
Agora, para entender o que é consciência, é outras coisas. Né? Tem que entender, tem que haver um esforço muito grande, evolutivo, para que se entenda perfeitamente a questão da consciência. Mas a base do universo é a consciência. Não é verdade? Então, tudo tem consciência. A KPB diz, um grão de areia do deserto vai ter que evoluir até atingir a divindade. Um grãozinho de areia do deserto. Por quê? Porque um grãozinho de areia do deserto é divino. Um grãozinho de areia no deserto é algo divino, porque tudo vem da divindade. Então, ele vai ter que passar pelo reino mineral, vegetal, subir e voltar novamente para a consciência divina. Tudo é divino no universo. Mas a divindade, na sua projeção, estabelece diversos níveis de consciência, e a consciência tem que se aprimorando, até atingir a consciência divina, que é ampla. Né? Agora, esse é o grande mistério que a HPB diz. Para entender isso, quem vai entender isso? É preciso ser um mestre. E mesmo um mestre, ele está a caminho desse entendimento. Mesmo um mestre, grande mestre, que se ele está a caminho do entendimento. Quando ele atingir uma consciência divina, super divina mesmo, lá em cima, aí ele poderá ter a possibilidade de ter uma visão mais ampla a respeito de todo esse processo. É a resposta que eu posso dizer. O nosso irmão, ele perguntou, e realmente o nosso irmão Júlio perguntou mais, né? Deixa eu ver o que o nosso irmão perguntou mais, sobre... Não, foi mais ou menos isso que ele falou, né, professor? A inteligência... últimos, é que nem o nosso irmão seja, ou seja, através de nós que levaremos no fim do certo sistema a nossa consciência individual, exatamente. Então, é através do nosso próprio esforço que nós vamos estabelecendo a nossa consciência divina. Uma coisa importante, veja, uma coisa importante a gente ter isso bem claro, para mim é muito importante. A divindade não dá nada, ela dá a possibilidade. O livre-arbítrio, por exemplo, ela nos deu o livre-arbítrio? Não, nos deu a possibilidade do livre-arbítrio. Mas a evolução é uma conquista individual de cada um. Cada um deve conquistar a sua própria evolução, seu autoconhecimento. Não há ninguém que vá me dar autoconhecimento. Eu tenho que desenvolver esse autoconhecimento em mim, todos têm que fazer isso. Isso é um processo cósmico, faz parte do projeto cósmico, né? Isso é muito importante. Então, é verdade. Através de nós levamos, através dos 7 sistemas, essa consciência para o plano universal cósmico, né? Tudo aquilo que nós observamos nesse mundo material. Né? Agora, o porquê aí já é outra história. Né? Realmente ninguém sabe exatamente o porquê. O porquê do objetivo, do eterno, do Tati. Né? Agora, uma coisa eu sei. Eu não sei exatamente o porquê. Mas, só para finalizar, eu não entendo exatamente o porquê. Mas, estudando as leis universais, eu vejo que a lei é justa e perfeita. Tudo é perfeito, funciona perfeitamente bem. E isso só pode vir de uma inteligência extraordinária, algo superior. E a lei é justa e perfeita e nada acontece por acaso. É tudo delineado, estruturado, está tudo dentro de um processo evolutivo e nada escapa a esse processo evolutivo. É o que eu podia falar, então, finalizando a minha apresentação. Se os irmãos quiserem falar mais alguma coisa, então, tudo bem. Para enriquecer, agradeço. Professor Walter, maravilhoso, vários comentários, vários elogios, né? Até deixo um destaque aqui, logo o primeiro comentário foi essa mensagem amorosa aqui, o casal, né, a Selma e o Tarcísio, de incentivo à atividade, né? Sim, sim. Boa noite a todos, agradecemos mais esse encontro com base na sabedoria iniciática das idades. Fraterno abraço aos veneráveis Eduardo, Walter e Carlos. Selma e Tarcísio, São Pedro, São Paulo. E vários elogios, várias participações do público, né? Dani está aqui, vibrou também com o que foi falado, né? E... Tarcísio, Selma, beijo! A Tarcísio e Selma, a Dani mandou um beijo. Que antes eles eram da Moca, aqui em São Paulo. O Moca deu um peso hoje aqui, né? Agradeço ao pessoal da Moca. E chegou a hora de eu anunciar o próximo tema, na terça-feira, né? O próximo tema vai ser sobre o canto 4 dos Lusíadas de Camões. Então, é um tema interessante, vale a pena vocês assistirem. Vai ser o Sidney Augusto, vai ter a moderação minha e do Alan Câmara,
E, gente, esse canto 4 tem muita coisa profética que se relaciona diretamente com os acontecimentos do descobrimento do Brasil, como o Brasil está montado hoje, com essa dimensão continental. Então, vale muito a pena assistir. Eu, particularmente, tive a chance de conhecer a Juba Rota, Batalha, né, em Portugal, onde um dos episódios descritos no canto 4 é relacionado, né, à ascensão do mestre de Avis e da ínclita geração, que proporcionou a Era dos Descobrimentos. Mas isso fica para terça-feira. E, claro, pessoal, vocês gostaram do professor Walter? Gostaram do caso do Nascimento? Pois bem, esperem até sábado, que tem mais Caminho da Iniciação, né, professor Walter? Exatamente. Então, continuamente. Estamos sempre abordando temas sequencialmente, sempre à disposição de todos. Por fim, pessoal, só uma curiosidade. A proposta desse tema de hoje, eu estou lendo o livro Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro do professor Walter. Um livro muito bom. Deixei aí nos comentários o link da Amazon, quem quiser adquirir a versão Kindle, né, a versão digital. E quem quiser a parte impressa aí vai ter que ser por encomenda. Bom, por que eu recomendei esse tema a partir do livro? Porque é difícil você encontrar uma explicação tão clara que entre dois debates quase que seculares entre fé e ciência, aí você vê um terceiro caminho que consegue conciliar com muito bom propósito, que é o monismo. Então, ficou assim, eu acredito que o professor Walter e o Carlos atenderam bem essa missão, e fica meu agradecimento. Carlos, suas considerações finais. Então, eu acho muito interessante esse embate, essa polaridade, né, da ciência e da fé, né, e a gente vê que tem respostas, né, no monismo, né, coisas, e o monismo é um movimento filosófico tão antigo, né, e eu acho que a gente só vê que tudo isso todo esse conhecimento está sendo colocado em prática, né? Eu acho que todo esse conhecimento, eu acho que vai chegar muito mais rápido do que a gente imagina. Eu espero realmente que a ciência consiga unir, né, esse paralelo entre a fé, porque eu acredito nas duas teorias. Eu acho que as duas teorias, mesmo com toda a alegoria, né, que existe nas escrituras sagradas, eu acho que ali está contida toda a trajetória do homem, né, da vida humana e também do universo, do cosmos. Era isso. Eu quero agradecer a participação de todos, boa noite a todos e obrigado por participar do nosso canal. Eu quero dizer também, que eu estou muito feliz com a presença de todos, que foi uma honra ter a presença de todos, né? E como o nosso irmão falou, o Carlos Nascimento, é verdade, né? O evolucionismo, o criacionismo, na verdade, aparentemente são opostos, mas conforme o nosso mestre nos ensinou, a gente precisa entender a polaridade, né? Na verdade, são complementares. E essa complementação dá-se através da ideia do monismo. O monismo faz essa integração. E isso aí futuramente vai acontecer. Já aconteceu nos legados que a HPB nos trouxe, o professor Henrique nos trouxe, né? E vai acontecer na ciência também. A todos eu agradeço pela honra que nos deram, né? por essa noite, e, como eu sempre falo, luz, paz e amor para todos. Luz, paz e amor, professor. Luz, paz e amor, Carlos. E queridos participantes. Meu agradecimento à equipe aqui do canal 3005, a Dani Troncoso, Alain e demais. Boa noite.